Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Estamos chegando, eu acho que nesse 29º episódio. Hoje a gente está trazendo o Felipe, que é um corretor de seguro, mas ele teve uma vivência muito grande na área de mercados, a gente vai falar um pouquinho. Mas antes de a gente começar, eu queria que você curtisse, compartilhasse, se inscreva no canal. A gente está vendo que a audiência está muito boa, mas acaba que a audiência está maior do que os inscritos, então não esquece de você curtir, compartilhar, se inscrever, que é muito importante para a gente poder chegar com esse conteúdo, com a nossa estratégia para todos os clientes. Então, assim, se você não conhece a SBF Contabilidade, clica aqui, entra no site, e você vai entender que a gente é muito mais do que um contador, um grande parceiro. Está aqui para te atender toda a parte de consultoria tributária, fiscal, contábil, enfim. Então, se qualquer coisa você precisar, só entrar em contato com a gente. Bom, Felipe, muito obrigado aí pela tua presença, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Foi meio rápido assim, né? A gente se conheceu um pouquinho aí no final de semana, na semana passada. É verdade. Através do outro que a gente fez aqui, que foi um podcast bem... Guilherme Bilônia. Que foi um podcast sobre IA. Isso aí. Que não era nem para ser IA, sabia? É mesmo? A gente era falar de sistema, da parte de TI. E aí a gente acabou que entrou um pouco nessa área de IA. E foi muito bom. Bom, queria que você apresentasse, contasse a sua trajetória pessoal, o que você faz, o nome da tua empresa. Fica à vontade aí, esse tempo é seu aí para você se apresentar um pouquinho. Valeu, Brunão. Obrigado. Bom, primeiramente quero agradecer você pelo convite, né? SBF aí, nosso canal só crescendo e fico muito honrado com o convite. Para mim um pouco de novidade, como a gente conversou um pouquinho, né, do podcast, mas... Tá nervoso não, né? Um pouquinho nervoso, né? A gente não Depois tá acostumado acostuma, assim, a gente vai falando câmeras, assim, mas... trocando. É isso aí. Você até esquece das câmeras. Bom, eu sou proprietário da corretora Botafogo Seguros, né? A gente está no mercado há quase um ano, a gente já tem uma longa experiência nesse ramo, mas como corretora tem pouco tempo, né? Venho de uma transição de carreira, 2021, sou formado em administração de empresas, já ralei bastante nessa vida e há 5 anos a gente fez a transição de carreira para a parte de seguros, de planos de saúde. Muita história aí nesse caminho e quase um ano, 8 meses eu resolvi inaugurar minha corretora própria, que se chama Botafogo Seguros, e graças a Deus as coisas estão caminhando, a gente vem num crescimento aí muito pouco tempo e um crescimento bom. E qual foi a tua virada de chave ali para tu virar o corretor então? Você falou que você trabalhava em outro ramo, né? Isso aí. Ó, hoje eu tô sem o meu iPad, porque a minha filha tomou meu iPad, tá deixando bem claro. Ainda botou uma capa rosa, aí eu tenho que fazer aqui de novo o celular. Ela falou que ia me emprestar, aí ela me deu um caderno, veja o que é isso. Tu pega até ali, Farol, o caderno do Vasco, que ela falou que com o caderno não preciso mais do iPad. Do iPad, Aqui, ó. Ela me deu um caderno do Vasco no Dia dos Pais. Tá Valeu. E aí ela falou que eu não preciso mais do iPad, né, Bia? Pode deixar o iPad pra ela, né? A mulher, ela é muito esperta, sempre tem um porquê por trás, entendeu? Ela foi lá, quis me dar, e depois que eu descobri, depois que eu fui entender que era por causa do iPad. Caderno lindo mesmo, foi caro que nem azul. Tem que ser bonito, né? Pelo preço, né? A mulher que reclamou, mas tudo certo. Bom, vamos lá. Aí queria entender como é que você fez essa transição da tua carreira. Então, se vamos foi lá. ocasional, foi... E por que você escolheu a corretagem? Então, ao finalizar a faculdade, né, cara, sempre gostei do empreendedorismo, né? Sempre tive a ideia de ter o meu negócio próprio. Em 2013, eu tinha algumas experiências próximas a mim de pessoas que eram empresárias, pessoas que alcançaram sucesso tendo sua própria empresa. Então eu tinha estagiado em diversas áreas, estagiei na parte de investimentos, estagiei numa corretora de investimentos, né? Estagiei num banco de crédito,
Mas não gostava muito daquele mundo corporativo, sabe? Aquele mundo muito engessado, na minha opinião. E aí em 2013, eu resolvi abrir o meu negócio próprio. Eu estudei bastante, né, aonde atacar, e tive a ideia de um condomínio novo que estava surgindo na Barra da Tijuca, se chama Blue das Américas, e eu tive a ideia de abrir um mini mercado lá. Então, em 2013, a gente abriu esse mini mercado, e depois de 9 anos a gente teve uma concorrência desleal lá, uma inauguração de um supermercado muito próximo à minha loja. Foi bem complicado, sabe? Foi um período bem difícil para mim, até porque a gente já tinha 9 anos na estrada, nessa loja, e em pouco tempo eu tive que desfazer a operação lá do Blue. Ainda tinha mais algumas lojas, eram lojas menores. O Blue era onde eu centralizava tudo, era o meu centro de distribuição, toda a parte financeira, da administrativa das lojas eram tudo lá. Então eu fui obrigado a encerrar as atividades no Blue, né? E nesse momento eu me vi, cara, em uns 6 meses da minha vida que foram muito duros, sabe? Foram muito difíceis para mim, Bruno. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Felipe de 10 anos e o Rafael de 6 anos. São os amores da minha vida, né? Minha esposa Maria Paula foi uma guerreira do meu lado, foi uma pessoa que me ajudou muito nesse momento. E aí eu tinha um grande cliente, era o meu melhor cliente da minha loja, que era dono ainda, né, de uma corretora no centro da cidade, uma corretora muito antiga. Ele é um cara espetacular, um cara que me ensinou muito, sabe? O nome dele é Ulisses Pinto. E ele me convidou para ir à empresa dele, falou: olha, vem cá, eu vi que a loja não está mais aí, mas eu preciso de ajuda aqui na minha empresa, vem aqui que eu quero conversar com você. Naquele momento em que eu estava num momento bem turbulento, foi uma pessoa que me estendeu a mão, cara, e jamais esquecerei disso, né? Tem que ser grato, né, cara? Muito, muito. Até porque... E às vezes é de onde a gente não espera, né? Exatamente. Tem um amigo meu que fala, né? Você fechar com quem tá lá em cima é mole. Né? Te chamar para dar um passeio em Angra, quem não quer? Então, eu estive lá e fiquei lá com ele por alguns anos e tive algumas trocas de corretoras, né? Conheci outras corretoras no mercado, mas sempre vi alguns problemas operacionais no dia a dia das corretoras, principalmente na parte de gestão, do administrativo, organização, coisas que eu tentava fazer com muito afinco nas minhas lojas, nos meus mercados. Então a partir de 2022, eu já comecei a colocar na minha cabeça a ideia de ter a minha corretora própria, né? Então eu estudei bastante, né? Fiz alguns cursos da área. Porque é até bom você falar um pouquinho, porque para você abrir uma corretora, a SUSEP é bem rígida, né? Exatamente. De legislação, de Exatamente. tudo, né? Não é tão simples. Não é você abrir qualquer coisa. A de plano de saúde é tranquilo, né? Na verdade. Assim, não tem uma... Mas para os outros seguros é bem... Sim, são dois caminhos, né, da SUSEP. E eu fiz os 2 caminhos, né, porque num primeiro momento eu tive a ideia de trabalhar apenas com seguros. Tá? Eu tenho um caso na família de um tio meu que se deu muito bem em seguros, né? Ele trabalhou com isso a vida toda, hoje não trabalha mais, mas ele trabalhou durante muitos anos. E então, quando eu comecei, automaticamente eu fui para a parte de seguros. Graças a Deus a gente tem um network legal, né? A gente tem uma rede muito boa assim, de relacionamento. Então eu comecei a atacar para a parte de seguros e principalmente para as partes que melhores remuneravam, né? Que mais remuneravam, né? O seguro ele é definido, a comissão dele em cima do valor do bem, né? Então quanto mais caro o bem que você estiver assegurando, maior vai ser. Eu não sabia não. Eu pensei que era em cima do valor. Não, em cima do valor do bem, né? Então você pega, sei lá, um carro que custa 100 mil, né? Você tem ali uma comissão, você pega um caminhão que custa 1 milhão, você tem uma comissão muito maior. Então nesse primeiro momento eu comecei a tentar me desenvolver nessas áreas.
Principalmente nessa parte de seguros de veículos pesados, parte de caminhões, carretas, e principalmente na parte de embarcações. Meu pai, quando jovem, a gente teve um barco lá em Angra, e Itacuruçá, na verdade. Então eu vivi um pouco esse meio náutico, né? Eu vivi um pouco esse dia a dia no mar, assim. E então eu fui tentar conexões, né? Nesse primeiro momento meu nesse ramo, eu fui buscar parceiros, né? Acredito que nada na vida se faz sozinho, né? Sim. Quando você vai com alguém, você vai mais longe, né, Bruno? Então eu comecei a buscar parceiros, comecei a buscar brokers de barcos, comecei a buscar transportadoras, empresas de logística, e graças a Deus aí as coisas começaram a acontecer. Então você foi por um seguro um pouco mais empresarial, com uma tocada um pouco mais empresarial. E aí nisso aí que eu queria que você entrasse um pouquinho, assim, porque a gente tem um preconceito muito com o seguro. E o meu primo, foi até meu primo que falou assim, não vou apostar na minha morte. Meu tio agora faleceu ano passado, deixou minha tia sem pagar o dinheiro do cartão, porque não queria, porque tinha medo que, enfim, dessas algumas coisas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a importância de um seguro, porque a gente nunca deseja a morte, claro, né? Mas eu já vi de perto, assim, minha mãe deixou um seguro lá pequeno, mas foi onde a gente conseguiu fazer um inventário, pagar as coisas e tal. Eu até comprei minha primeira sala com... Não foi por um bem que ela deixou, mas também por uma questão, um pedaço do seguro. Uhum. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do seguro. Sim. Porque a gente segura uma coisa que todo mundo só pensa de carro e tal, mas tipo um incêndio que dá, as pessoas acabam não tendo essa visão da importância que é um seguro. O seguro morreu de velho, né, Bruno? O seguro no Brasil ele é um produto relativamente novo. Não novo, né, mas assim, em descobrimento da população. Hoje, o percentual de pessoas que têm os seus seguros de carro, de casa, de vida, é baixíssimo comparado a países de primeiro mundo. Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá. Então, o brasileiro ele não tem tanto costume de fazer seguro, né? E dentro do seguro você tem um leque de opções muito grande, né? Você falou a respeito do seguro de vida, né? As pessoas atrelam muito ele à morte, né? Só que... Invalidez, tem outras. Exatamente. Desemprego, às vezes. Desemprego, falta de renda, uma doença grave. Às vezes a pessoa pode ter uma doença grave onde o seguro vai garantir para ela o pagamento do tratamento, um excelente médico, uma excelente cirurgia, excelentes hospitais que às vezes o plano dele não tem. Então, assim, o seguro, primeiramente falando de vida, né? O seguro de vida ele não é um seguro para morte, né? Ele é um seguro para vida. Ele é um seguro onde você garante a sua família, a sua renda, o que você falou, né? A gente nunca espera, né, uma tragédia, mas a gente tem entes, né, que muitas das vezes dependem da gente. Então, quando você tem um seguro de vida, quando você resguarda a sua família, você está pensando sempre neles. E assim, o valor não é um valor que vai mexer tanto no orçamento de alguém que faltaria em caso de uma emergência, né? Então, assim, o seguro de vida hoje, para mim, ele é essencial. Eu tenho, né? A minha esposa também tem. A gente tem nossos filhos como beneficiários, justamente porque... Foi mal, desculpa. Justamente porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Bruno? A gente vive num local onde é perigoso. A gente hoje tá aí a vida propenso. É um sopro, né, cara? Exatamente. Assim, na verdade, você tá bem, aparece uma pandemia. Eu acho que o seguro, cara, assim, por isso que eu também era nos podcasts que eu queria trazer um pouco, a gente vai falar um pouco da parte de saúde que é importante, mas a gente já teve um de saúde, a gente vai entrar em outros pontos. Mas eu queria passar nesse podcast também essa questão da importância de você ter um seguro. Sim. Porque o seguro, ele
ele não é luxo, eu acho. Assim, o seguro é uma coisa que te protege, né? Sem Então, dúvida. assim, e às vezes você pega um empréstimo no banco, você fala, pô, não vou pegar esse seguro prestamista. Mas, cara, se você morrer também e quitar o empréstimo, você salva a sua família. Às vezes já está ali incluído, já vai estar incluído na parcela. É isso aí. Seguro de carro dentro do financiamento, eu já acho meio que bobeira, porque chega no final o carro, se acontecer alguma coisa, você vende o carro e tá tudo certo. Você não tem um prejuízo de fato, né? Assim, tô falando do seguro, não de carro, tá? Tô falando do seguro do financiamento. Sim. Do Entendi, financiamento do que você coloca no carro. Sim, E o carro concordo. é importante. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Não, do carro é essencial. Inclusive, depois até vou falar contigo porque eu fui fazer um seguro carro que eu tô comprando aí, deu absurdo, mas assim, o ponto é que você tem que avaliar as coisas até dentro de um financiamento. Por isso que às vezes o seguro, por exemplo, você tem seguro civil de técnico de você de responsabilidade, que inclusive eu sempre estou tentando fazer, não consigo fazer. Não sei se você tem lá, a gente depois conversa. Vamos fazer. Mas assim, são coisas importantes que você só dá valor quando realmente acontece. Entendeu? O seguro normalmente, não só os seguros, o seguro saúde é um tipo de seguro, né? Normalmente a pessoa só pensa e só dá valor a partir do momento que ela precisa, né? A gente falou do seguro de vida, o seguro de carro é outro seguro que realmente assim, é muito importante. Hoje a gente vive numa cidade que é muito perigosa, né? Está difícil a comercialização de seguros justamente por causa de preço, né? As seguradoras, elas cada vez mais, né, têm... E aí eu quero até entrar, não estava nem no script, mas eu quero entrar. O que você entende dessa Alamo, dessas empresas que são associações que vendem? Porque assim, elas entram justamente nessa lacuna aí das seguradoras maiores. São Alamo, no caso, cooperativa. Não, cooperativa, geral, né? Alamo é um exemplo. Cooperativas são como é que eu posso dizer? Armengue, né? Eu não posso falar mal, porque senão as coisas... Tem que ser polêmico, cara, para dar audiência. Não, eu aprendi isso aí. É dar audiência, né? É dar audiência. Então, o que acontece? Cooperativa, cara, nada mais é do que o grupo de pessoas donas de seu veículo que se juntam para tentar se protegerem. Você não tem o respaldo de uma SUSEP, né? Você não tem um órgão regulamentador. Mas dá muito problema onde? Nos sinistros ou no... Porque falam que nos sinistros... Dá muito problema se não entrar ninguém. Entendi. Entendeu? Não vou dizer que seja uma pirâmide, mas vou dizer que é um produto... Então, se você pegar uma Alamo da vida, algumas assim, você ainda... Porque falam muito que esse de cooperativa, o problema muito é na hora. E tem gente que é honesto na hora de vender, que até fala, cara, não tem problema nenhum e tal, mas na hora que dá sinistro, demora 30, 40 dias. O problema, assim, coisa que na outra normal... Eu nunca trabalhei com a cooperativa, mas a gente anda do lado, eu já ouvi muita história, né? Então, assim, a cooperativa, o problema que eu já vi acontecer muito é isso. É da perda prazo total. De pagamento, de ressarcimento, né, do veículo que demora muito, muito. E aí, né, às vezes o cara faz um transporte de aplicativo, o cara tem um boleto ali da parcela para pagar e ele precisaria do carro. Então, assim, o que eu já vi acontecer com associações, né, cooperativas é isso. É um prazo muito demorado. Não sei te dizer especificamente de uma marca, porque como eu te falei, eu só trabalho com seguradoras, mas existem problemas com relação à entrada de novos associados. Mas essa dificuldade ela acaba surgindo outras possibilidades de negócios. Né? Sim, com certeza. A cooperativa apareceu no mercado pelo fato dos seguros estarem muito caros. E aí eu quero te perguntar, que a gente trouxe no podcast aqui, que a gente foi com o Fábio, que foi um atuário. O Fábio é um atuário, pô, meu amigão. Um grande beijo aí. Que ele falou que agora os planos de saúde estão fazendo uma questão, tem um plano de saúde e tem, não é cooperativa, é tipo um cartão, né? Que aí o cartão benefício, que o cara... Cartão benefício. Que o cara vai lá... Hoje os planos, eles estão abrindo, né, Bruno? Porque tá caro... E o que acontece? Parece que as clínicas se juntam. Isso aí. E fala assim, ó,
faz um preço popular. É isso aí. Na verdade, esses você não cartões precisa mais eles pagar são... esses planos menores, não tem a regulamentação. Isso aí. Esses cartões, o que eles são, né? A pessoa não tem dinheiro para fazer um plano de saúde, ela faz esses clubes, essas associações, onde ele vai ter um pequeno benefício. Muitas das vezes é um plano odontológico, tem alguns descontos em algumas lojas, tipo um clube de benefícios. Só que ele tem um preço diferenciado em caso de necessidade. Então, vamos dizer, ele não tem um plano de saúde, só tipo, que a consulta vai ser 300 e vai ser 80. Exatamente. Aí o cara fala, pô, eu pago 300 de plano, só uso uma vez por mês. Exatamente. Ele fala, pô, eu nunca vou ao médico. Só que em vez de eu morrer na mão, né, de alguém, eu tenho aquela consulta ali que sai num preço honesto. Mais honesto do que na rua, né? Então, é uma forma de sobrevivência também, né? Não deixa de ser, cara. Hoje o nosso país, né, cara, a nossa cidade, ela tá muito difícil, sabe? Assim como nos seguros, os planos de saúde também estão numa dificuldade muito grande. E o preço, infelizmente, a gente não tem um horizonte de melhora, Bruno. Não posso vir aqui e falar para vocês, olha, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos vai estar melhor. Infelizmente não vai. Por isso que hoje o assunto plano de saúde, ele está na mesa do brasileiro. Ele está na reunião do conselho de uma empresa, ele está no jantar do marido e mulher. Hoje faz parte do dia a dia se falar mais sobre esse assunto, porque entrou no orçamento das famílias e cada vez vai representar um percentual maior, né, dentro do orçamento das famílias. Então hoje a gente se fala muito mais sobre o plano de saúde justamente por isso, porque é um assunto latente, é um assunto que faz parte do cotidiano e não vai mudar, Bruno. Não vamos melhorar, não vai ficar mais barato, não vai ficar mais simples. Tudo isso a gente A gente tem aqui, a gente é bem especialista nessa área de saúde. Então a gente trabalha com operadora de saúde. E é um nicho pra gente muito, muito importante. E a gente vê a operadora do outro lado. Uhum. E várias vezes aqui eu já tentei tentar trazer para a audiência que a operadora não é o vilão, na verdade. Ela tenta equilibrar as contas. Sim. E, cara, ela tá tentando te ajudar no meio do governo que não tem uma questão precária e tem toda essa situação. Então, assim, a operadora é uma operação cara para a operadora. Caríssima. Porque os profissionais são mais caros, a ANS pega no pé e tem que pegar em alguns casos. Sim. A provisão técnica é muito alta. A gente estava falando aqui, a operadora de saúde é uma coisa que o cara que não conhece, sem entrar no meio, que não tiver dinheiro, não consegue. Sim. Isso é bom. Mas tem um ressarcimento muito grande, né? Tem um ressarcimento SUS e tem todo um meio que coloca isso, né? A saúde é um erro que pode custar a saúde, a vida, né? Na verdade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim do que você vê na área de saúde, já que a tua especialidade é maior em plano de saúde. E o que você acha que o cara que está escolhendo o plano de saúde, que está olhando para a gente, quais os cuidados que ele tem que ter dentro da tua experiência? Assim, de falar, cara, porque eu vejo muito, Bruno, eu sou um cara que eu vejo muito custo-benefício, até demais. E às vezes, por exemplo, eu tô comprando carro e eu fico pensando na revenda do carro, tentando comprar ele mais barato, pensando na revenda. Eu falei, peraí, todo mundo perde dinheiro com o carro porque eu vou ter que comprar um carro que seja seguro para mim. É isso aí. Entendeu? E eu vejo sempre o custo-benefício. Aí você fala, pô, mas qual carro que você gosta? Não sei, irmão. Eu sei o que eu posso pagar, o que eu vou perder menos. Pô, mas você tem que ter o... Cara, não tem. Isso é ruim por um lado, porque tem coisa na vida que você fala, mano, eu gosto disso, dane-se o valor, eu vou fazer. Mas no plano de saúde, por exemplo, vou tentando te dizer isso, porque o cara às vezes escolhe uma operadora melhor por causa de uma rede DOR. Uhum. Só que ele nem tá perto da rede DOR. Exatamente. Aí ele tá pagando mais, e às vezes ali do lado dele tem um hospital bom, que ele poderia pagar mais. E, enfim, como é que é essa escolha do cara? Porque também hoje eu vejo que os planos de saúde estão cada vez menos para consulta, porque as consultas os médicos estão começando a recusar, os médicos com mais experiência, e está servindo mais para o hospital. É isso aí. É visão minha errada ou não? Não.
Bom, o que acontece? As operadoras elas já entenderam como que elas fazem para diminuir o custo delas, né? Faz hospital próprio. Exatamente. Cada vez mais as operadoras elas estão tendo sua rede própria. Ano passado a Sul América foi comprada pela Redditor. Justamente esse movimento foi para casar ambas, né? A Sul América e a Redditor. Então, a operadora, quando ela traz para dentro da rede dela médicos, laboratórios, consultórios, hospitais, ela diminui o custo dela porque ela não tem que pagar. E ganha sinergia. Exatamente. E ela não tem que pagar para, né, um terceiro. Não, na verdade, ela paga como rateio de rede própria. Sim, mas estou dizendo, tá tudo dentro de casa, né, Bruno? Sim, ela tem um custo assistencial menor. Ela tem um custo dela, isso. Mas está dentro de casa, não é, né, você ir num hospital tal, a operadora vai lá e passa um Pix lá porque você fez algum procedimento em outro local. Então as operadoras elas já entenderam isso. O brasileiro, nós temos muito a mania, né, de querer um hospital perto de casa. Né? Você olha o plano de saúde, a primeira coisa que você vai pensar é num hospital próximo à sua casa. Tá certo, né? Claro que a gente pensa na emergência, né? A gente pensa naquele que, se Deus quiser, nenhum de nós vai passar, mas é aquela correria para um hospital, né? Tô me sentindo meio mal, tenho que correr para um hospital. Só que hoje isso varia demais, né? No mercado hoje a gente tem diversas opções. No Rio de Janeiro a gente hoje tem 4 grandes operadoras, que elas são a Sul América, a Porto Seguro, a Bradesco e a Amil. São as operadoras hoje que mais entregam. Então, o brasileiro tem que olhar isso, mas também olhar a questão de especialidades, né? A própria parte de laboratórios, hoje cresceu muito a quantidade de exames que a pessoa faz, né? que o cliente da operadora faz. Então, não necessariamente o hospital próximo à casa dele é o que ele mais deve levar em consideração. Ele tem que olhar toda a parte de cobertura, toda a parte de reembolso, isso é muito importante. Agora, principalmente a rede, né? A rede própria da operadora e a rede conveniada, que são aqueles médicos que, né, ele aceita o plano de saúde, mas ele não é do plano de saúde. Então, hoje a gente tem saídas, né? Mas sempre com estudo de caso, sempre tentando entender qual é a necessidade do cliente, tá? Esse ramo, se eu estiver falando muito, me avisem, cara. Esse ramo, ele é um ramo onde a gente tem muitas pessoas querendo vender, tem muitas pessoas querendo assinar o contrato. Só que são poucas as pessoas que tentam entender qual é a dor do cliente. E existem diversos tipos de dores. E aí era até uma pergunta que eu ia fazer. Se você for transparente e fizer, é uma coisa que você vai ter o cara por resto da vida. Exatamente. Tá? E às vezes, você tratar as coisas com transparência, falar, cara, beleza, vem cá, quanto é que você pode pagar tanto? Tá, mas dentro desse aqui tem isso daqui e tal. Jogar, porque eu acho que eu não sei se no plano de saúde tem muito isso, eu já ouvi falar muito indiretamente. Mas às vezes tem aquele Amil dá um benefício de um desconto melhor para o corretor, o corretor vai lá tenta vender melhor a Amil. Tem isso, não tem? 100%. Tem a Sul América, paga aquelas festinhas da Unimed. 100%. Esse mercado, como eu falei para você, cara, ele é um mercado onde você tem que ter a credibilidade para que a pessoa confie em você, a pessoa te escute, né? Já perdi muita venda. Eu já perdi muita venda porque sempre eu pego o meu cliente, eu faço um estudo do caso dele, né? Apresento diversas opções, estudo o plano que ele tem atualmente, o que oferece a ele. E muitas das vezes eu já virei para o meu cliente e falei, olha, pode ficar onde você está, vamos manter, vamos ficar observando para ver como é que vai ser seu reajuste daqui a alguns meses, para ver se a rede vai alterar ou não, porque às vezes altera. E às vezes essa é a dor do cliente, a alteração da rede. Mas já perdi muita venda por não empurrar para um cliente um produto qualquer. Acho que nesse ramo, né, cara, ele é um ramo de continuidade. Tudo relacionado a seguros. Por exemplo, o seguro de carro é um que você renova cada 12 meses. O plano de saúde não. Você
não troca com essa constância. Meu pai troca. Meu pai é meio maluco. Meu pai é assim, o plano é maluco não, mas o plano chega, tem aumento, ele vai lá, cota no outro e vai trocando. Não, calma. E dá certo. Essa é a melhor forma de se existir. Por quê? O plano de saúde, dependendo dos casos, ele tem 12 e 24 meses de fidelidade mínima, né? No mínimo 12 ou 24. A partir de 12 meses, você tem um reajuste. Então, você vai ter o primeiro reajuste do plano a partir do momento em que você fez 12 meses nele. Uhum. E aí, existem as possibilidades de você, muitas das vezes, migrar de operadora e pagar menos do que você pagava anteriormente. Então, vou te dar... Meu pai já fez a maluquice assim, sem sacanagem. Ele tava no Bradesco, foi pra Sul América. No outro ano voltou pro Bradesco. É isso. E depois voltou pra Sul América. É e isso. ficou meio preso. Mas o cliente, que ele é bem instruído, o cliente que tem um corretor... Meu pai é instruído de um dinheiro mesmo. Assim, mas ele tem alguém do lado dele. Senão ele não ia fazer esses movimentos. Então, assim, o cliente que tem um bom corretor ao lado dele, Bruno, sim. ele vai ser instruído porque a gente consegue que o cliente não perca a rede, o cliente vai manter a qualidade que ele tem hoje. Exemplo, né? O cliente paga R$2.000 por mês no plano dele, ele e a esposa. Ele vai manter exatamente a mesma qualidade que ele tem. Depois de um ano, o plano dele vai para 2.300, 2.400, ele toma ali 10, 20% de aumento. Depois de um ano, a gente consegue alterar o plano dele, consigo trocar ele de operadora. E aí, muitas das vezes... hoje em dia você pode migrar sem carência. Sem carência. Migrar com carência zero. Então, eu consigo, em vez do cara ficar um ano no contrato dele de 2.000 para 2.400, eu consigo um plano para ele que ele vai pagar 1.900. E ele vai manter a mesma qualidade do produto que ele tem. Muitas das vezes, Bruno, eu vou aumentar a qualidade do plano dele. Plano antigo, plano que tem 4 anos, 5 para cima, a probabilidade de eu conseguir um plano mais barato, melhor do que o que ele tem, 60%, 70%. Então, assim, hoje a gente tem saídas, a gente tem alternativas. Mas não adianta querer empurrar para o meu cliente qualquer coisa, né? A gente voltamos nas dores do cliente. Eu sou procurado por alguns clientes que a dor dele é preço. Eu sou procurado por outros clientes que a dor dele é rede credenciada. Então, a gente entende o nosso cliente, a gente faz um estudo de caso do nosso cliente e a gente apresenta diversos caminhos que ele poderia seguir, mantendo sempre a qualidade. Esse aí é o ponto número 1, né? Mas aí, assim, esse que é o ponto, né? Que eu queria falar um pouquinho. Porque, assim, qual é a situação? A gente tem, né, a questão do plano, né, da rotatividade, do que você tem que fazer. E os empresários hoje em dia olham, né, assim, claro que o custo está alto, a gente não, a maioria do coletivo não te obriga a dar plano de saúde. Sim. Acaba sendo benefício. E hoje, pela situação financeira do país, eu acredito muito que tem situações financeiras ruins, não está sendo feita uma gestão boa econômica, isso é um fato, dependendo do partido político e tal que está lá, mas não está sendo feito. É um viés de gasto, é um viés de bater em empresário, né, como vilão, como tentar encontrar vilão. Só que é um cenário em que eu acho que uma vez eu tive uma aula de economia e comecei a entender algumas coisas, que existem cenários que as pessoas se retraem. E têm até condições, né? Tem seu emprego, né? Tem as suas coisas. E isso vira uma bola de neve, cara, que é pior do que às vezes não ter, tá em crise, enfim, de fato. Por quê? Porque quando a pessoa tem um dinheiro e não quer, aplica, ou então não quer gastar, perde a força para gastar, vamos segurar, aquilo segura muito o dinheiro. Sim. E aquilo faz um efeito manada de outras coisas. Aí você começa a ter mais desemprego, aí o cara começa a cortar os benefícios que tem, começa a cortar no plano,
É isso aí. E aí acaba que o empresário corta, às vezes, o benefício, então a coparticipação, vamos dizer assim, dos empregados. Só que o ponto é que a gente que é empresário também, meu pai agora está passando por um problema que o garoto não quis o plano de saúde, hoje ele está com uma doença grave, está tentando colocar no plano de saúde e não consegue. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para os empresários, cara, assim, qual é a importância de você ter os seus colaboradores no plano de saúde, mesmo que seja o que você pode pagar, Sim. talvez no menor de custo possível. Então, assim, não posso dar uma 1000, cara, mas dá uma level, que é intermediária, dá uma golden. Porque, assim, o cara fica doente, demora mais tempo, enfim, tem todo um problema. O plano de saúde, na minha opinião, vem ali como o primeiro benefício que alguém, quando é contratado, pensa, né? Mais do que, não sei, às vezes um cartão, alimentação, ticket, essas coisas. Eu acho que o plano de saúde hoje ele é o primeiro, principalmente para quem tem família, né, Bruno? Assim, para quem tem filhos, principalmente, né, crianças. Plano de saúde tem a ver com produtividade, meu amigo. Plano de saúde tem a ver com produtividade. Quando você tá mexendo com o plano de saúde da empresa, você está mexendo diretamente com o faturamento dessa empresa. Você está mexendo diretamente com a produtividade dos funcionários dessa empresa. E isso é algo que é muito delicado de se mexer. Eu tenho diversos empresários que me procuram que estão apertados, cara, que estão encalacrados, sabe? Como eu falei aqui mais cedo, o plano está começando a machucar o orçamento da empresa. Só que, ao mesmo tempo, ele não pode tirar o benefício, porque a produtividade dele vai cair muito. Então, assim, hoje tem muita empresa que vem, às vezes, cortando esse plano de primeira, né, de uma operadora de saúde de primeira, mas tenta manter um plano de saúde na empresa. Mas aí, eu acho que eu já trabalhei em empresa, cara, assim, o funcionário sempre também gosta de reclamar. Sim. É muito difícil ele ter essa consciência de, pô, meu patrão tá tentando fazer o melhor e reduzir o plano. Então, assim, existem certas situações que, cara, ou é isso ou não é, ou então chega uma situação que você vai, muitas vezes, ter que trocar a equipe toda por causa da motivação e o que entrar e colocar, assim, porque é uma linha muito tênue, porque, assim, o empresário tem que tomar decisões duras e para salvar o negócio dele, salvar o negócio dos funcionários, salvar o emprego do emprego, e eles não têm essa consciência. Sim. Porque, por exemplo, aqui era um caso, assim, a gente tem um benefício, eu contribuí com valor, eu falei, cara, tem que reduzir a contribuição, mas eu joguei limpo, porque aí você bota assim, você paga R$300 para cada um, são 10 funcionários, são R$3.000. Se você reduzir para pagar 200, é menos R$1.000. Sim. Para cada um é um pouquinho a mais, mas para você faz diferença. Sem dúvida. Então, assim, você tem que tentar encontrar a melhor maneira. Tem que encontrar o meio termo ali. E que é a maneira que eu tive. Eu falei, cara, a gente tem 2 planos, um melhor e um pior. Você tenta enquadrar o que eu pago dentro do que você coloca. Então, assim, mas aí eu quero o melhor, então você vai pagar por isso. O pior chega perto do que a empresa pode pagar. Paciência. Porque, assim, é muito difícil você equilibrar essa conta, sabe? De todas as maneiras. Então, assim, mas você tem razão, porque, assim, acaba que o funcionário fica mais motivado, as coisas estão, enfim. Só que também tem a mudança, a situação inteira de você migrar de plano, ela é dolorosa. Sim, com certeza. Numa empresa ela é dolorosa. Com certeza. A minha mãe, na época, minha mãe ainda era viva, minha mãe morreu em 2020 por causa da Covid. Meu pai mudou de plano, meu pai escutou 1 ano a minha mãe, mano, ficando bolado com ela, que teve que mudar os médicos, porque a gente fala, vai mudar o plano, beleza. Tem que mudar todos os... Mas os médicos às vezes mudam. É. E, mano, meu pai escutou horrores.
Horrores. Chegava lá, Imagina. todo dia era discussão. É. E é isso, cara. Era discussão braba lá, até se acostumar. Aí depois encontrou uma melhor que a outra, tá tudo certo. Aí A adorou. mudança. Aí adorou o plano novo. Mudança é complicada, cara. Sim, toda a transição é complicada, né, Bruno? Realmente, nesse caso, a gente tem médicos conveniados e operadoras diferentes. Então, isso vai acontecer, não tem jeito, né? Mas eu acho que hoje o cenário é que os melhores médicos já não estão mais aceitando o plano de saúde. Na verdade, sim. Ainda temos Os melhores médicos, bons. assim, vamos dizer assim, não é que o cara seja ruim ou não, mas os caras mais conceituados, com mais experiência. A palavra é essa. Se ele tiver com a agenda cheia, ele vai só atender no particular. Exatamente. Realmente, assim, o plano de saúde ele tem um pagamento. O cara que está começando e tal, ele precisa do plano. Encher o consultório dele, né? Precisa do plano de saúde. Isso aí. O plano de saúde ele paga que às vezes o mais novo é o que assim, é melhor do que o outro. Não é questão de ser ruim ou pior. Tá mais fresco, né? Não o ser bom ou ruim, assim, é muito relativo. Com certeza. Então, assim, todo mundo começa, né? Todo mundo começou. A minha avó tem um câncer terminal já há 10 anos e a médica que cuida dela, pô, é maravilhoso num plano que era muito mais barato. E, pô, uma médica nova que deu o jeito. Hoje a minha avó, assim, mano, acho que ela vai, assim, ela já tá com 90 anos. 10 anos, não, 90? Ela foi diagnosticada em 2017, eu acho. E o médico deu 6 meses de vida e ela foi levando. Ela tava com uma parada muito... Antes de trocar de plano, assim, ela tava com um tratamento muito ruim, que ela passava mal, ficava meio maluca assim e tal. Essa médica acertou de um jeito assim que ela vai 15 dias, não interfere muito nela. Teve problema de água no pulmão e tal, que é normal dentro do tratamento. Ela tem 90 anos, né? Mas ela tá lúcida, lembra de todo mundo. É isso aí. Manda um beijo pra ela, como é o nome dela? Margarida. Margarida. Então, assim, ela é... Que legal, que história boa. Então, assim, e é uma médica nova. A mulher deu um jeito no tratamento dela, cara, que hoje ela não passa a metade do sufoco que passa. Então isso é muito relativo. Só que assim, que é o ponto, né? A gente é muito complexo, tem que pegar custo, é a sua saúde, e tem aquele drag assim, cara, pô, é o melhor pra minha saúde, mas cara, calma. Nem o melhor tem que se enquadrar pelo financeiro também. Sem dúvida. Porque é uma escolha complicada. Os médicos hoje, né? Você ainda tem bons médicos especialistas atendendo ao plano de saúde. Claro que é menor, vem reduzindo, porque chega um ponto que ele né, quer lucrar mais com o trabalho dele. O que acontece muito no plano de saúde é a questão do reembolso, né? Existem alguns planos no mercado que eles têm um reembolso alto. Então, a pessoa ela consegue ir ao médico, ela paga o valor da consulta do médico e ela pede o reembolso no plano dela. Hoje em dia, dos planos mais comerciais, né, a gente tem planos que pagam até R$330 de reembolso. É claro. Nossa, que tudo? Tem plano. Não, na verdade tem plano que paga muito mais, mas aí você já começa a chegar naqueles preços que já nem precisa. É melhor você ter um plano mais barato e pagar a consulta. Mas existem alguns planos ali que paga 300 e alguma coisa, entendeu? E isso te ajuda a poder ir, de repente, no médico que você quiser, entendeu? Você fala, cara, eu quero ir nesse cara, eu confio nesse cara aqui, eu vou lá, ele cobra R$500, eu pago os R$500 e eu pego R$330 de reembolso. Então, eu acho que está se caminhando muito mais para uma parada de hospital, para tu ficar internado e tal, e exame, do que teoricamente para o médico. Mas na verdade eles estão botando os especialistas dentro dos hospitais. Sim. Então, por exemplo, outro dia eu fui ao Vitória, tive algumas dores de cabeça fortes, e aí eu fui ao Vitória aqui na Barra da Tijuca, e dentro do Vitória eu fiz uma consulta com o neurologista lá, rápido. Fiz uma tomo, fiz um eletroencefalograma. Enfim, resolvi tudo lá dentro. Entendeu? Então, eles
Na verdade, acho que eles estão juntando tudo, né? Estão botando tudo no mesmo lugar, vamos dizer assim. Por causa de custo, né, Bruno? Sim. Vamos ser sinceros, por Ele causa tem de que ter um custo. especialista ali, já atende, já ganha o valor Exatamente. da Já tem consulta. uma UTI com um internado, com um consultório, com uma emergência. Faz o cara Ele já dançar. junta tudo num negócio só. A gente está caminhando ali quase pro final. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa e tal, mas assim, o que eu queria ver com você também. O que é. Como você entende a questão da regulamentação da ANS dentro desse meio do plano de saúde, de fato? Porque a ANS é bem chata ali na regulamentação. Como é que você lidar com isso? Então, a ANS ela é o nosso órgão regulamentador, né? Regula as operadoras de saúde. É o morde-a-sopra, vamos dizer assim, né? A ANS ela ajuda ao cliente, atrapalha o cliente, ajuda a operadora, também atrapalha a operadora. Hoje em dia tem muitas regras, né? Antigamente não tinha todas essas regras que tem hoje. Mas como é que você vê essas regras? Então, Bom para você? É seguro? eu acho que assim, É ineficiente? eu adoro a regra porque eu acho que o que é conversado não é imaginado, né? Eu sempre gostei de ser muito claro com tudo o que está sendo contratado, porque depois eu não tenho nenhum tipo de surpresa, né? Então essas regras da ANS elas vieram para colocar um pouco mais de organização no mercado, né? As operadoras caminhavam sem tantas regras antigamente, hoje elas caminham mais. As orientações da ANS são para proteger o consumidor, né? O mercado já não teve... Mas você vê isso com bons olhos na questão de melhorar o teu trabalho, assim, das coisas. Sim, né? sim. Eu acho que proteger o cliente e deixar tudo o mais claro possível sempre é a melhor decisão, né? E antigamente a gente não tinha todas essas regulamentações. Antigamente o mercado era mais solto, vamos dizer assim. Então as operadoras muitas das vezes elas seguiam um caminho que não era regulamentado por ninguém. Sim. E é importante a regulamentação do isso aí. E aí, sim, a gente está caminhando meio para o final. Eu queria que você falasse, que é o que a gente sempre coloca aqui, algumas coisas. Por exemplo, qual foi o principal erro e frustração que você teve na sua vida, assim, que desencadeou talvez numa depressão, numa coisa, e que hoje você usa isso como força para você seguir? Posso até me emocionar, né? Cara, eu tive episódios de uma ansiedade muito forte, sabe? Pré-depressão em 2019, 18, que vinham muito pela minha cobrança, minha autocobrança, né? Eu sempre fui um cara que eu criticava, eu reclamava, sempre via muitas das vezes o copo vazio. E nessa época eu criticava muito tudo, principalmente tudo relacionado à política, nossos governantes. Como eu trabalhava com o mercado, eu tinha uma vivência praticamente semanal no Ceasa. Então, assim, eu via muita coisa acontecendo na minha frente. Eu via principalmente o custo das coisas, principalmente o custo da comida, né? E eu ficava, vamos dizer a palavra, eu ficava transtornado a cada vez que eu ia ao Ceasa, porque as coisas 30% mais caras, e tu voltava mais 10%, mais 20%, isso num movimento constante. Então, eu reclamava muito disso, Bruno. Reclamava muito, muito. Eu era um cara que... Eu tinha uma vida muito confortável, mas eu reclamava muito. Até que isso voltou contra mim, sabe? Tudo que eu emanava pro universo, chegou um momento que começou a voltar para mim. Então, eu comecei a sentir algumas sensações que eu nunca tinha sentido,
sabe? Essas sensações assim de mão suando, de coração acelerado. Fui bater aqui no hospital da Unimed umas 2, 3 vezes achando que eu estava infartando. E quando eu comecei a fazer um tratamento, né? E eu vi, cara, que estava voltando contra mim as minhas reclamações e o que eu emanava no universo. E foi todo um trabalho, sabe, cara, de aceitação. Eu era um cara que pensei em entrar para a política, pensei em mudar o Brasil, pensei em tentar alterar alguma coisa, mas eu cheguei num ponto, cara, que, assim, é até um pouco triste falar isso, né, mas mudar o nosso país. Nosso país é muito difícil, sabe, cara? Mudar a nossa realidade, mudar quem nos governa, mudar tudo o aparato que nos rege. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu vou cuidar de mim. Eu não vou pensar na população se eu tô mal, se eu tô ruim. Sim. Entendeu? Eu costumava dizer, né, que quando eu ouvia a frase o Estado Democrático de Direito, cara, isso é uma mentira, cara. Porque assim, você pegar um país onde o salário mínimo é R$1.500, ou um cara de toga, ou um político ganha 45 mil, entendeu? E o cara fala, vamos democracia, né, o direito. Esse aqui é o ponto que eu acho assim, eu não acho que sendo bem colocado assim, eu não acho que eu tô vindo de empresa grande, então as remunerações são caras quando você vai subindo. Então acho que a questão não é nem a questão da remuneração assim, eu acho que isso existe. Eu acho que as mordomias... 100%. O cara ter carro, ter tudo, o cara ter escola... Trabalha 2 dias por semana. Assim, o salário, ok, é a responsabilidade, é o que o cara estudou. Assim, pode ser alto ou baixo, mas não cabe... Eu vou falar a minha opinião, não tô tirando... Não cabe a gente, teoricamente, definir o salário dos outros. Mas eu acho que tem certas coisas que é imoral, sabe? 100%. O cara ganhar o salário que ganha e a gente tem que pagar tudo. Auxílio, moradia, vários caras que... Uma vez eu tive uma discussão, eu era muito ligado ali na política ali, enfim, um pouco criei amigos de infância que, enfim, a gente até teve a amizade estremecida. Uma vez tava conversando com alguém, a gente tava falando lá um negócio de, é errado, o país é errado e tal, que é isso, aquilo outro. E aí, essa pessoa era no meio ali de assessor, dessas coisas, ganhava aqueles dinheiros ali e tal. E aí eu perguntei assim, eu falei, tá bom, cara, beleza. Mas você tá chateado porque o negócio não tá com você? Ou porque você acha o negócio errado? Porque beleza, você tem 10 assessores, é errado você ter 10 assessores com salário de tudo. Eu acho errado. Mas se for você, tá legal? Exatamente. Aí você é assessor? Exatamente. Então, assim, o problema não tá no conceito, tá naquele negócio assim de que eu tô usufruindo, tá legal. Sim. Se não tá, não tá legal. É aquela... Eu falei, você quer ver uma coisa? Porque... E era assim, de esquerda e tal, gostava de funcionário público. Eu falei, eu não boto assessor, então, pelo menos, como funcionário público. Porque você vai fazer um concurso. Exatamente. Você vai ser assessor pro resto da vida. Sem dúvidas. Vai mudar o governante, você vai estar ali. Mas aí não é assessor. Eu falei, cara, então o teu problema não é o que gasta ou deixar de gastar. O problema é que você não está inserido. Se você tiver, tá tudo certo. É aquela frase, Bruno, panela boa é bom para quem tá dentro. Né? Para quem paga a conta. Dinheiro então, nasce em árvore, né? Para mim, hoje eu tenho uma aversão à política, sabe? Aquelas épocas de eleições, né? 2018, né? 18, 22. Cara, eu ficava revoltado com amigos brigando, entendeu? Com família discutindo. Foi muito tenso ali. E vai voltar agora, vai tá? Voltar, infelizmente. Vai. Mas, vou dar um recado aí para nossa audiência.
Não seja fã de político, não, cara. Eles ganham muito pro que eles estão fazendo. Muito, eles ganham muito bem pro que eles estão fazendo. E Eles direita, não pensam na esquerda... gente, né? Esquece isso, cara. Eles estão brindando com o champanhe mais caro do mercado, enquanto a população... Já que você gosta de um pouco de política, a gente vai entrar aqui até... Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem muito essa divisão de esquerda e direita, mas no meio ali, cara, é um ciclo que... Teve uma série que mostrou um pouco isso, né? Que governo entra, governo sai, só troca de poder e ali os caras que vai de um governo vai para outro. É isso aí. E, cara, é bizarro o jeito ali. E quem sofre isso? Aí, assim, o que uma vez o cara virou pra mim e falou, mano, olha só. Na época lá do Lula e Bolsonaro. Um precisa do outro. Claro. Porque a rejeição dos dois era tão grande que se um concorresse sem o outro, perdia. Perfeito. É isso mesmo. Então um precisa do outro. E os dois só surgiram. Então eles brigam, mas um coloca do outro. É isso aí. Aí, assim, você quer ver, eu não sei nem se depois vai ter que cortar ou não, né? Vai dar, mas beleza. Mas assim, Mas faz só um já que a cortezinho da gente... política. Mas assim, o que eu acho? Eu acho que hoje, né, eu gosto muito de entender tudo. Eu também. Eu gosto de debater com... E eu não vejo muito, porque o jornalista de esquerda e direita, eu acho que todo mundo tem um viés que vai falar a verdade, outros o ponto de vista. Eu acho que a gente tem que ser imparcial. Sim. Independente do que você acha e tal, eu acho que isso que é a verdadeira democracia. Então, por exemplo, o cara tá falando uma verdade assim, que de todos os políticos que hoje estão aí elegíveis, e a gente está falando aqui um ano antes, e eu estou te falando. É o que vai acontecer. Sei o que vai acontecer, é a minha percepção. O mais forte é o Tarcísio. Concordo. Porque o Tarcísio é o que está calado. Concordo. É o que tem menos rejeição na eleição, 10% de rejeição. É. Ele já está em São Paulo, que é uma máquina, o maior colégio do Brasil. E está fazendo um trabalho bom lá. É isso aí. E parece, não sei se é verdade, que o Lula tem medo do Tarcísio. Tanto é que se o Tarcísio concorrer, o Lula talvez nem concorra. Porque o Lula não quer perder a última eleição. Aham. Eu não sei se isso é verdade. Olhando de fora, eu acho que o Tarcísio parece ser mais inteligente do que o Bolsonaro. Inteligente que eu digo nas atitudes ali, né? De não ele não se explosivo. Expõe, exatamente. Ele não se expõe. E eu acho que a população brasileira, ela tende ao centro. Sim, sim. Ela tende ao centro e ela não vai... Eu acho que a gente, né, cara, chega de coisa radical também, que é de um lado, do outro. Mas a gente Bruno, quer ter paz. Essas figuras apareceram porque o brasileiro é carente de líderes. Sim. O brasileiro não tem líderes, cara. Entendeu? Você vê, o Lula, ele veio de 2004, né? Que ele entrou primeira. Não, 2002. Ele voltou porque a esquerda não tem ninguém. Sim. Não tem ninguém ali dentro que represente algo de positivo dentro ali, pelo menos dos presidenciáveis, né? Vou dizer assim. Sim. O Bolsonaro é a mesma coisa, cara. Bolsonaro surgiu ali em 2013, 2015. Eu acho que a direita ela briga muito entre si. Mas não tinha um representante. Não tinha um representante. Entendeu? Não tinha um cara pra falar assim, pô, não, Bolsonaro não, cara. Bota esse cara aqui que ele é muito mais preparado do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha 30 anos de Câmara. Então, mas eu acho que a população brasileira, a minha concepção, ela é muito mais voltada pro centro. Sim, do que o radicalismo, né? De qualquer um dos dois. Perfeito, também acho. E eu acho que qualquer um que acertar a mão pro centro e não ser radical é o que ganha a eleição no próximo. É a minha percepção. E eu acho outras figuras, né, cara? Mas eu acho que talvez o Tarcísio, entendeu? Talvez alguém que não o Lula, porque o que eu tô falando, esses caras eles só ficaram aí por um buraco de líderes, que a gente não tinha. Não tinha ninguém para ser um líder. Veio a Dilma, uma tragédia, né? Mas eu acho que a tendência é essa. E se você for ver, só pra gente terminar esse assunto de política aqui, senão a gente vai... Mas aí, se você... a gente vai falar do BNI para terminar. Mas assim, eu acho que a política, ela... eu acho que quantos votos os caras tiveram lá? Diferente de 3, 4 milhões de votos. Cada um mais ou menos 50 milhões cada um. 48, deu diferente de 5 milhões. 51. Teve 20 e poucos milhões que não votaram, cara. Eu fui um deles. Então, assim... Não voto. Então, assim,
Só que você deveria votar, porque você lavou as mãos e agora você paga por uma coisa. Não tem jeito, irmão. Eu acho o seguinte, assim, a gente tá, olha assim, eu acho que tem hora na vida que você tem que tomar decisão, ou certo ou errado, ou pular. Não, concordo. Porque é múltipla escolha, irmão. Mas não tem jeito. Deixa eu te falar um negócio. Eu não tô te condenando, não. Não, eu sei. Mas se essas pessoas votassem e falassem, não, cara, eu vou tomar uma decisão, mesmo que seja certo ou errado, teria uma parada. Sim. Mas vou te falar um negócio, hein? Dar um corte bom, hein? A gente vota na urna eletrônica, Bruno. Cara, me perdoa. Eu não acredito nisso. O Brasil... Senão que a gente vai ser assessorado. O Brasil, ele é ruim em tudo. A gente não tem nada de primeira. Escola, polícia, hospital, estrada, saneamento básico, tem nada. A gente tem a melhor urna do mundo. Mas sabe o que eu acho da urna? Assim, entendeu? Aí você fala assim, pô, ela é ótima, em 1 hora a gente tira todos os... Tá, mas eu entendo o seguinte... Eu não acredito, Bruno. Eu não acredito que o Bolsonaro perdeu a eleição de 2022. Ele não perdeu a eleição de 2022. Como a Aécio também fala que não perdeu de 2022. Como é que tu vai provar se você joga no jogo do Tigrinho? 2014. Não tem como provar muitas coisas, mas assim, eu acho que pode existir fraude. Acho que até existe, mas eu não sei se é na urna eletrônica. Você sabia que eu não fui votar nas 2 ou 3 últimas eleições? O meu título eleitoral tá normal, como se eu tivesse ido. Então, é aí que eu quero chegar ao ponto. Eu acho que se houver fraude, não tá na contagem da urna. Eu acho que tá nos caras que não vão votar. Que usa o voto dele. Nesses lugares assim que não talvez. tem muita visibilidade. Então, irmão, assim, vamos lá. O dedo digital não tá cadastrado na biometria. O meu não tá. E tu acha que numa vistoria de ali, vários milhões você vai ver? Então, assim, chega 2/5. Só tá o mesário e tal ali. E alguns lugares. E a gente não tá falando aqui de assim, o país tem corrupção em todas as esferas e são pessoas, beleza? Então, para mim, se há algum tipo de negócio é ali. Tanto é que, por exemplo, o Bolsonaro ganhou uma eleição. Beleza, mas também olha a diferença que foi. Quando a diferença é muito grande, não consegue pegar nisso. Eu acho que ele lavou o Haddad e trouxeram para uma derrota honesta. Mas independente disso, eu acho que aí você prova o seguinte, quando a diferença é muito grande... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É isso aí. Então, para mim, se é essa questão de diferença e tudo é eletrônico e tem lá negócio, eu acho que o problema não tá aí. O problema tá nesse negócio que é manual, que o cara vai lá e vota. E no caso, votam por outros, né? Vota por outros. Eu acredito em todas as vertentes. Porque tu vai achar que lá no sertão da Bahia, do Ceará, que não tem alguém nem alguma coisa. Não tem nem saneamento em alguns lugares lá direito, não chega a energia direito, os caras votam lá, tu acredita que aquelas pessoas dá 100%? Cara, desculpa, isso aí eu não acredito. Se tem fraude ali na contagem, eu já não acredito muito nisso. Bruno, já não acredito muito nisso. Porque é muito exposto para muita coisa. Entendeu? Porque, assim, alguma hora alguém iria descobrir... Cara, em Minas... alguma situação. Em Minas, na eleição de 2022, a gente teve Zema eleito, Nicolas foi o deputado federal, se não me engano, mais votado. E o Lula ganhou, né? Senador, acho que também teve alguém lá que foi super votado. E o Lula ganhou. Então, o que disseram? Que o cara foi na urna, votou no Zema, no Nicolas, não sei quem, e no Lula. Esse foi o resultado da eleição de Minas. É meio estranho. Então, assim, Brunão, vamos lá pra gente resumir. Pra gente dar BNI da pergunta da SBF. De política é muito complicado, sabe, cara? Eu perdi a crença mesmo na política. Tem um grande amigo meu, secretário de conservação
do prefeito Eduardo Paz, Diego Vaz, meu parceiro, que está fazendo um grande trabalho. Então, assim, ainda acredito em poucos, mas é 0,001% dentro de quem tá na política, né? Bom, vamos lá, falar um pouco da... Peraí aqui. Tô gravando. Vamos lá. Cara, então só pra gente ter duas últimas perguntas aí. 3, né? A terceira pra você se despedir, deixar teu Instagram ali e tudo. Vamos falar um pouquinho do BNI, a importância ali e tal de ter esse relacionamento com o empresário. O que você acha aí? O pessoal que é do BNI, eu nunca consegui encaixar no BNI. Eu vou te levar lá na nossa próxima reunião. Mas contador sempre tem, cara. É difícil. É uma cadeira cara. difícil, a contabilidade. É uma cadeira difícil, aí vai lá. Mas enfim, eu queria que você... Não tô falando do BNI de fato, mas eu tô falando para você qual a importância e ganho que as pessoas têm e ter essa relação com empresários assim, do dia a dia. O BNI, ele é uma organização, né? Uma organização internacional de network, empresários. Chamamos de network por referências, né? Referência no caso que nós conhecemos popularmente como boca a boca, né? Indicação de negócios. O BNI, ele entrou na minha vida vai fazer 1 ano, tem até pouco tempo que eu tô lá. E me apresentou um local diferente de fazer negócios que eu não conhecia até então. Conhecia, mas não como né? Que é o network, né? Network, Bruno, ele é o marketing mais barato que existe, né? Na minha corretora, na Botafogo Seguros, a gente faz dois tipos de caminhos para buscar novos clientes. O primeiro caminho, que é o mais conhecido, todo mundo faz, é o tráfego pago, né? A gente tem os investimentos em Meta e Google Ads, justamente para a gente poder chegar em novos clientes. E eu faço o investimento do network, né? Cara, resumidamente, o network ele me dá um retorno percentual 10 vezes maior do que o tráfego pago. E principalmente no tráfego pago, ainda mais no meu ramo, você tem muito lead frio, né? Você tem pessoas ali que elas clicaram sem querer, aí esqueceu. E o network não, cara. O network ele é um ambiente que você recebe indicações bem mais quentes, né? Vamos dizer assim, clientes bem mais propícios a fechar um negócio. Então, eu conheci essa organização, né? Eu fui numa reunião no Rio Brás a primeira vez, que chamava BNI Alegria. Primeiro momento, 6h30 da manhã, Brunão. Eu já fui nessa reunião 6h30 da manhã, acho que era uma quarta-feira, eu acho. Eu fui na época da pandemia, que era online ainda. Era online, isso aí. Hoje já está 100% presencial? Acho que tem um grupo só do Rio de Janeiro que ele é online mesmo, o resto é tudo presencial. E aí eu cheguei lá, cara, 6h30, né, assim, eu acordo cedo, mas não para estar 6h30 num lugar já pronto, banho tomado, era mais ou menos uns 30 minutos da minha casa. E aí eu cheguei lá e eu vi alguns empresários, né, vários empresários, e aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo aqui, cara? Por que esses caras não estão dormindo? Os caras estão pagando para estar aqui, os caras acordaram essa hora. E aí isso ficou na minha cabeça, porque eu falei, cara, eu preciso entender o que esses caras estão fazendo aqui. E aí começava a falar, olha, eu tenho 6 anos de BNI, olha, eu tenho 4 anos de BNI. E isso, falava, cara, esse negócio deve dar dinheiro, porque senão esses caras não estavam aqui. E aí eu continuei a minha busca, porque a minha ideia era buscar uma cadeira de planos de saúde no BNI. E aí, meu amigo, eu conheci o BNI Lealdade. O BNI Lealdade foi o grupo que eu entrei no BNI. É um grupo que se reúne na Barra da Tijuca, no horário do almoço. E lá eu conheci o BNI a fundo. Conheci empresários que eu vou levar para a vida inteira. Renato Frade, o diretor do grupo,
pô, um cara incrível, maravilhoso. Diego Barioni, Gabriel Oliveira, Ivan Macedo, Rodrigo Manhães, Camilhas, excelente empresária. E aí lá, cara, eu pude identificar um pouco mais sobre o perfil, a gente chama de Giver's Gain. Giver's Gain é dar para receber, né? Uma filosofia de vida, uma forma de levar a vida, né? Plantar para colher. Eu sei que parece um pouco retórico, né? Mas no mundo dos negócios tem muito isso. Eu aprendi a tentar ajudar empresários para ser ajudado, né? Sim, sim. E graças a Deus, Bruno, as coisas vêm caminhando muito forte dentro do BNI. Eu agora há pouco tempo eu recebi um convite de uma pessoa incrível chamada Érica Duarte, que é a diretora do novo grupo que eu estou participando, que é o BNI Freguesia. Ela é uma advogada de pensões que resolveu uma pensão da minha avó, que a gente tinha uma advogada há 4 anos trabalhando na pensão da minha avó. Essa advogada resolveu em 4 meses. Essa advogada antiga, filha de minha avó, perdeu uma montanha de dinheiro de uma pensão que ela tinha, que estava com problemas. E a Érica resolveu em 4 meses. Profissional, nunca vi igual. E aí ela me convidou, falou, olha, Felipe, eu tenho uma vaga de plano de saúde aqui no BNI Freguesia. Eu estou lançando esse grupo. Se você quiser, vem que eu preciso de ajuda e a gente vai fazer isso aqui acontecer. E não deu outra, ela me convidou, a gente estava com 10, 12 pessoas. Hoje na sexta-feira passada, a gente fez o lançamento do grupo com 26 empresários. Entre eles o Guilherme Bilônia, também um ótimo empresário de IA que esteve aqui na SBF. E é meu cliente ele. É teu cliente, né? Eu conversei com ele, porque eu não tinha visto o episódio dele. E aí eu vi que ele veio. Aí eu mandei uma mensagem e falei, tô indo lá no Bruno. Enfim, cara, então assim, o BNI para mim foi um ambiente seguro para se fazer negócios. É um ambiente que me protege, não tem concorrência. Fala aí então se tem alguma cadeira vaga lá, se alguém tiver interessado. Então, como se você estiver interessado em aumentar sua rede, em receber referências de negócios, pode me procurar diretamente no meu Instagram ou da empresa. Hoje a gente tem 26 empresários lá, então as cadeiras dos 26 é o que estão ocupadas. Mas falta quantos? A gente tem que chegar em 35 membros para a gente fazer o lançamento oficial do grupo. Eu acredito que mais 2 semanas a gente chegue nesse número. E aí realmente aí é lançado o grupo, aí o negócio começa. Mas por enquanto a gente está chama Grupo Core. A gente está numa fase de organização do próprio grupo. Todo mundo é voluntário, então tem diversas atribuições às pessoas que fazem o grupo acontecer, né? Mas eu aconselho muito você conhecer o BNI, você entender um pouco sobre o que é o network. O network ele te coloca em mesas que muitas das vezes você não iria sentar. Essa mesa que eu estou sentado agora. Foi, né? Acabou que foi indiretamente. Entendeu? Foi. Ela abre portas para você. Eu conheci empresários de ramos completamente diferentes do meu, que eu acho muito interessante também, sabe? Quando você conhece um empresário de qualquer ramo, é legal você demonstrar interesse no negócio dele. Por mais que... Tentar entender, né? Por mais que nada flua, né? Não vão fazer negócio, não vão fazer nada. Eu não sou um cara... Eu sou um cara que eu tenho eu tenho dificuldade em chegar num ambiente que eu não conheço ninguém, fazer amizade, sair trocando cartão. Eu funciono muito mais com relacionamento. Então, assim, sento lá, converso, como a gente teve. Sim. Foi conversando, cara, e tal, aí a gente vai trocando. E eu também era assim, tá, Bruno? Mas o BNI me ensinou, cara. Ele me ensinou. Eu não tô falando que é errado ou certo, eu tô falando. Não, sim, mas eu era assim também, cara. Primeira vez que eu entrei no BNI, eu tenho com a cabeça baixa. Você tem que levantar e falar na frente de 60 pessoas. Caramba. Só que ele me ensinou. Ele me ensinou sobre... Tem milhões de cursos dentro do BNI. Ele me ensinou sobre oratória, me ensinou sobre tom de voz, como se comportar, como se vestir, entendeu? A informação que você passa, Bruno, 80% é a sua forma de se vestir. 15% é o tom da sua voz e uns 5 a 7% é o que você fala.
Então, o cara vai te comprar 99% dos casos sem você abrir a boca. Sim. E eu não fazia ideia disso, pela sua postura. Então, isso foi... a segurança também de falar. Exatamente. Então, isso foi me mostrando algumas coisas. Eu, com 10 anos no ramo de mercado, que tava bem de vida, cara, eu não queria conhecer ninguém não, cara. Entendeu? Tava tudo bem, né? Tinha minhas amizades ali, né? Tinha uns amigos, tinha alguns clientes ali, mas assim, poxa, conhecer novos... E quem te abriu a porta foi um cliente, né? Foi um relacionamento. Deixa eu só contar essa história rapidinho. Eu tava num mercado, no Recreio, Megabox, ali perto do Mundial. E eu tinha, na época das minhas lojas, eu tinha um empresário que ele tinha um restaurante atrás num condomínio de trás da minha loja. E o cara chegava na minha loja sempre um pouco suado, um pouco corrido, sabe? Falava, Felipe, me dá 5 peças de mignon, de filé mignon. E o meu produto era um pouquinho mais caro, né? Eu não era um supermercado, eu era uma loja de conveniência, mercado conveniência. Uhum. E aí eu ficava assim, pô, esse cara é maluco, porque o lucro desse cara tá ficando aqui, pô. Ele não pode fazer, né? Comprar 5 peças de filé mignon aqui comigo, numa porrada só. E ele chegava lá todo suado, tudo enrolado, às vezes com a roupa meio suja de comida. Beleza. Quando acabou meu negócio no mercado, passou uns 6 meses, eu já estava no ramo de seguros, e eu encontrei com ele no Megabox. E aí, alinhado, Bruno. O cara tava todo bonitão dos pés à cabeça. Humberto, grande Humberto, dono da Merenda Carioca. E aí eu encontrei com ele e falei, que isso, Humberto? Ganhou na Mega Sena, cara? Nunca te vi assim, pô. E aí ele me olhou, aí ele falou, pô, cara, eu conheci uma organização que mudou minha vida. Um grupo de network que mudou minha vida. E aí eu falei, aí beleza, ele foi lá, ele me mostrou, me apresentou, eu gostei. Cara, hoje o Humberto, ele era dono de um restaurantezinho pequeno, dentro de um condomínio ali no Blue. E a esposa dele, se eu não me engano, ela fazia alguma coisa relacionada a marmita fit, congelada, algumas coisas assim. Ele hoje simplesmente ele é o buffet da Rede Globo, na maioria dos sets de filmagens da Rede Globo. Ele faz alguma coisa corporativa, coffee break, assim, mas coisa chique. E ele, cara, ele tá voando. Simplesmente ele entendeu o que é o network. E agradeço muito, Humberto, por ter me convidado naquele dia lá no Megabox. Jamais vou esquecer disso, Humberto. Porque nesse dia foi o dia que eu fui apresentado à organização do BNI. E graças a Deus estamos lá até hoje. Amém. Vamos só para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho da SBF aí pra gente colocar. E depois você deixar o teu contato, tua rede. Bom, faça aí depois o que você SBF falar. É fácil falar, né, Bruno? Porque eu acho que a dor do empresário, 99% do empresário brasileiro, ele tem muita dificuldade com a contabilidade, né? A gente vive num país que a burocracia, né, as leis, os caminhos, eles são muito amplos, né? Mesmo. Exatamente. Então você ter uma contabilidade onde você tem um cara igual o Bruno, que é um cara que é um cara próximo, né? Primeiramente, é um cara que troca, um cara que vai te dar o melhor caminho, principalmente nessa questão de pagamento. Eu acho que isso é essencial, né? Eu já fui de algumas contabilidades na minha vida, né? Tive boas experiências, mas tive péssimas experiências. Contabilidade é complicada, né? Muito. E eu tive experiências que me fizeram perder dinheiro, né? Principalmente. Então, você ter uma contabilidade como parceiro do seu negócio é essencial para o seu negócio crescer. Não existe você ter um negócio de sucesso se você ter uma contabilidade que não faça jus ao seu trabalho, né? Você rema, dá 2 remadas para frente, se tiver uma contabilidade ruim, acho que a parte tributária, você entender o cara, você entender qual é a minha solução, entrar na estratégia deles, que é
que é bem diferente mesmo. E acaba sendo o nosso diferencial. E aí eu queria que você deixasse então teus contatos. Vou deixar. Bom, contato da corretora. A gente tem o nosso site, né? www.botafogoseguros.com.br. Nosso Instagram, @Botafogo Seguros e Saúde. Meu telefone de contato é o 21 96011 7084. E, cara, te agradecer imensamente, Bruno. E o teu Instagram, cara? O meu Instagram pessoal, né? Eu passei o da corretora, o meu Instagram pessoal é... Você quer deixar ou não? Posso, claro. Vamos. É rede. Sempre rede. Falo que agora... Felipe Botafogo Muniz. No final você coloca 4 Z's de zebra. Felipe Botafogo Muniz, 4 Z's no final. E, cara, te agradecer imensamente pela oportunidade. Obrigado a você. Gostei muito, cara. Foi muito legal, foi divertido. Eu tava preocupado, tava nervoso. Não tenho tanta aptidão assim na frente das câmeras, mas acredito que no final não fui tão mal e o papo foi muito divertido, porque eu acho que é isso aí, entendeu? É um pouco de formação, um pouco de entretenimento e uma conversa, tipo um bate-papo, né? Um bate-papo informal. Te agradeço. Valeu, tá bom? Irmão. Obrigado por ter vindo, tá? Tamo junto, meu amigo. Bom, galera, deixa o seu like, curta aí, compartilhe, comente aí se você tiver alguma dúvida, a gente vai responder depois. Muito obrigado por essa audiência, por ter chegado até aqui. Curta aí também o Instagram da SBF Contabilidade, entre no site, procure o nosso serviço. Estamos prontos para te atender. Muito obrigado, tchau, tchau. Obrigado.